Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Boa Tudo bem tarde. com vocês? Sim. Sim. Tranquilo. Queria que vocês se apresentassem agora, fazendo um favor. Pode falar o nome de vocês. Quer começar? Pode começar você. Meu nome é Maicon, moro em Monte Alto, no bairro Santa Júlia. Faço aula de teatro e dança na ACADS. E é isso. Meu nome é Mirella, eu tenho 19 anos e sou técnica em logística e técnica em marketing. Eu moro no bairro Eldorado e eu sou moradora de Monte Alto. Nasci aqui e E cresci. vocês nasceram aqui então, né? Sim. A família de vocês também. Sim. Queria perguntar pra vocês, a família dos dois, vocês são amigos? Sim. Há muito tempo. Sim, desde os 11 anos. A família de vocês se conhecem? A minha nossa mãe se conhece. É. Porque minha mãe trabalha no posto, né? No posto de saúde e conhece a sua mãe. Sim. Vocês cresceram no mesmo As bairro? nossas mães se conhecem. No Não. mesmo bairro, não. Eu morei no Canaã, que era perto da escola Rita, né? Rita. Onde a gente estudou junto. E você? Eu morava no Bandeirantes, bem longe do Rita, mas eu gostava muito daquela escola, então eu permaneci lá, né? Os meus amigos lá, e minha mãe trabalhava lá perto. Aí eu estudei no Rita. Que massa. E a família de vocês? Vocês são de uma família negra? Totalmente? A minha parcialmente é negra, Totalmente. mas a maioria é negra. E você também? Por parte de mãe, sim, toda a minha família inteira, meus avós são pretos, só que por parte de pai, o meu pai ele é branco. Mas eu puxei as características muito fortes da família negra da minha mãe, mas a família inteira, por parte do meu pai, tem tudo cidadania italiana, tudo meus primos branquinho loirinho. Entendi. E como é que foi crescer assim na família de vocês? Vocês sempre foram acolhidos? Vocês podem falar assim? Vocês sempre se sentiram protegidos na sua família? Na questão racial mesmo, é o que eu digo. Você tem uma família que não é totalmente negra, né? E essa questão sua da autoestima, sua mãe sempre trabalhou com você? Então, eu falo assim que a minha mãe, ela sofreu racismo na adolescência dela. Eu acredito que o que ela sofreu não foi uma coisa tão velada, porque hoje a gente ouve falar do racismo velado, uma coisa que eu sofro, assim, particularmente, mas da minha mãe foi mais escancarado, né? E minha mãe, desde criança, ela trabalhou assim, ó, você é negra, você tem que ir na escola arrumada, você tem que ir perfumada, porque você já é preta. Minha mãe falava assim, ela já treinava assim comigo. E é uma coisa assim que na minha infância me incomodava. Eu falava, ai mãe, o que tem eu ser preta? O que tem eu ir com uma blusa amarrotada? Minha mãe falava, não, você é negra, senão o pessoal vai ficar falando de você. Então minha mãe, mesmo assim, de um jeito duro, ela já me treinou em relação a isso, ao preconceito que eu sofreria. Mas em relação à autoestima, a cabelo, minha mãe ela sempre cuidou do meu cabelo. Nunca alisei meu cabelo, minha mãe sempre fazia hidratação, minha mãe sempre elevava minha autoestima pra isso. Porque a minha avó, ela alisava o cabelo da minha mãe com, pra você ter uma noção, com ferro de passar. Alisava pra deixar bem lisinho e cortava curto, porque minha avó não sabia cuidar do cabelo crespo da minha mãe. Minha mãe, ela já foi diferente, ela já soube cuidar, pesquisava mais. Então, em relação à autoestima, assim, vamos assim se dizer que minha mãe aumentava muito. Eu sou muito grata à minha mãe por ela ter me ajudado a trabalhar em questão à minha autoestima, né? Principalmente ao meu cabelo. Que massa. E você, Mari? Olha, eu sempre fui muito bem acolhido na minha família, assim. Na adolescência, eu queria deixar meu cabelo crescer, né? E a minha família teve uma resistência em relação a isso. Então, eu comecei a deixar ele crescer, o pessoal começou a falar, ai, corta esse cabelo, não sei o quê. Aí eu ia na escola com ele todo amassado, eu lembro que eu amassava muito ele, né? Então eu não usava o pente e garfo para dar volume e ficar assim. Eu amassava ele para que as pessoas não falassem tanto, né? Mas naquela época já estava crescendo, então já estava aquela coisa assim, né? Chamava a atenção. Chamava a atenção. As pessoas perguntavam, queria colocar a mão, Nossa, ridículo. sabe? Umas coisas assim. E perguntava como lavava e como... Até hoje, né? Até hoje. Que idade que foi mais ou menos? Você lembra isso? Bom, que idade que era, hein? Eu tava no... Foi quando você tinha uns 12 para 13 anos, eu lembro dessa época. Uns 12, 13 anos. Eu era bem diferente, né? Eu era gordinho, baixinho. Você era gordinho. Aham. Que legal.
Nessa época, o meu irmão, ele estava começando a fazer curso de cabeleireiro. Então ele estava treinando alguns cortes. E aí ele ficava insistindo para mim cortar o cabelo. E aí eu deixava às vezes, mas eu ainda tinha uma certa resistência, porque eu não me identificava com aquela imagem de cabelo curtinho, assim, sabe? Eu não gostava, e até hoje eu não gosto dessa imagem de me ver assim, sabe? E eu lembro da minha mãe cortando o cabelo de toda a família, então do meu irmão, do meu pai, o meu. Então a gente sentava na varanda, colocava a cadeira lá e ia cortando de todo mundo. Ah, acabou esse, agora vem você. Pra ir pra igreja no domingo, assim, sabe? Sim. Então a moda naquela época era o cabelo raspadinho, tipo na 2, e no máximo um tupete. No máximo um tupete, um moicano, às vezes já era tipo demais. Já era. É. E nessa época dos 12, aos 13, quem que eram as suas referências, no caso, assim? Na mídia, no desenho, no filme, na série? Eu sempre gostei de K-pop. K-pop? Banda sul-coreana. O padrão de meninas era magrinhas, e eu não era tão magrinha na época assim, não. Eu fui uma criança gordinha, sabe? Então eu me comparava muito com as meninas da época do K-pop. Mais algum? Ah, não, era só isso mesmo. Eu lembro que na escola você gostava bastante de ler. E aí você, não sei se você pegava na biblioteca da escola, aqueles... Ah, é gibi? Não. Gibi da Turma da Mônica Jovem. Não, mas também tinha daqueles que lia de trás pra frente. Mangá. Eu Mangá. faço coleção também. Eu não sei por que eu não falei sobre isso. É uma coisa que tinha muito Mirella, sabe? Que eu lembro da escola. Porque eu sou autista, né? Eu tenho o aspecto autista nível 1. E naquela época eu tava muito hiperfocada em Turma da Mônica. E não tinha nenhum personagem negro. Hoje, Maurício de Souza, né? E tem a personagem negra que eu gosto muito, que é a Milena. Eu me sinto muito representada. Tem um cabelo crespo, maravilhoso. Tem. Legal. E você, mãe? Qual que eram as suas referências? A minha referência era... Olha, eu tinha como referência muito a minha família, né? Sempre. O meu irmão, ele fazia dança de rua. Então, às vezes eu conseguia ir ver ele dançar. Às vezes a gente ia numa apresentação, ia no ensaio, apesar da minha família ser um pouco conservadora em relação a isso, então meu pai às vezes não deixava ele ir dançar, ir nesses eventos, e aí a gente ia, e eu lembro muito de chegar da igreja e ver ele dançando na sala com música autona, assim, sabe? E tipo, no dia que o Michael Jackson morreu, que ele chorou, sabe? Eu chorei também. Então, sabe, me passa tudo na memória agora, sabe, no ambiente, a televisão de tubo, sabe? Todo esse contexto, nossa, legal. Eu sempre gostei muito de música dos anos 80. Ouvindo ele falar, eu lembrei que quando eu tinha 5 anos, a minha tia tinha aqueles DVD e ela colocava lá a música do Michael Jackson. E eu sempre gostava, me arrepiava, tipo aquela música trilha. Sim, nossa, eu tinha muito medo do clipe. O clipe era muito assustador. Eu falo assim que eu gostava muito, tipo, então eu acho que uma das minhas primeiras referências negra foi sim o Michael Jackson. Sim. Ai, que massa. Eu queria perguntar assim pra vocês. No momento que vocês estão agora, vocês têm alguma rede de apoio? Vocês têm momentos onde você pode estar junto com outras pessoas igual a gente? Esse momento, essa troca que a gente está tendo agora de conversar sobre experiência, não só negativa, mas também, sabe, o que motivava a gente. Vocês têm onde fazer isso? Vocês têm os amigos, pessoas que vocês podem estar se protegendo? Quer falar? Eu tenho sim, por fazer teatro, por fazer dança. A gente tem o pessoal ali da arte, né, que apoia a gente, que tá sempre ali, nossos amigos, né? Que a gente tá sempre conversando e tal. A minha família também me apoia bastante. Ai, que massa. Eu só tenho a minha mãe, porque eu sinto que as vivências nossas são um pouco parecidas, sabe? Eu não sei se você já ouviu falar de que às vezes a gente se dá melhor com uma pessoa negra, porque a pessoa negra entende o que a gente passou.
Eu não sei se você já ouviu falar também do afeto preto também. Já. Né? É uma coisa que eu percebo. Eu tenho muito essa rede de apoio em relação à minha mãe. Esse afeto. E vocês acham que aqui a cidade a gente poderia estar se organizando? Né, que eu sinto falta do movimento negro mais ativo em Monte Alto. Não Sim. que não haja algum tipo de movimentação, né? As pessoas estão aqui, a gente está nascendo, a gente está vivendo, trabalhando, mas eu sinto a necessidade da gente expandir isso de certa forma, né? Comunicar com... Eu como educador vejo a necessidade desse trabalho com crianças, com adolescentes, né? Apesar da nossa idade, da diferença, eu vejo que vocês tiveram referências, seja dentro de casa, seja na mídia, uma coisa ou outra. Hoje em dia a gente vê as mudanças, né, muito mais drásticas, né, muito mais presentes, né? A gente chegando com os 2 pés nas portas, falando, a gente está aqui. Né? Mas na minha época eu vejo que eu sofri bastante nesse sentido, assim, sabe? E eu fico pensando em como tá a molecada hoje, as crianças, né? Será que eles têm essa referência? Como será que os pais deles estão trabalhando, né? Eu penso assim que é o seguinte, quando eu tava na escola, não se falava muito sobre isso que a gente está conversando. Não tinha sobre esses assuntos, sobre a negritude. Vamos falar, negritude, racismo. Racismo. não falava sobre o que eu vejo, autoestima. O que eu vejo de 2 anos para cá, em Monte Alto, que tá tendo bastante coisas relacionadas à cultura, tá tendo bastante música, bastante show, mas não deveria ter um movimento sim negro, não se tem, deveria falar sobre. Pouco se fala, né? Pouco se fala. E tem pessoas que eu vejo que estão tentando trazer aqui em Monte Alto, trazer mais cultura. Eu vejo pessoas do skate, acho muito legal que eles fazem campeonato, às vezes aqui em Monte Alto também, né? Eu acho que deveria ter mais, até como fala, a sua companhia de dança que você participa, Sim. Correr Produções, sempre trazendo mais cultura, né? Deveria ter mais. A gente estava comentando agora há pouco sobre o seu irmão. Sim. O que ele foi pra você assim, na sua vida? Cara, tipo assim, mesmo eu não querendo que ser comparado a ele, sabe? Pra mim ele foi uma grande inspiração dentro de casa pra mim, né? Porque ele cuidava de mim quando criança. Então, assim, a gente, como irmão mais novo, a gente tem uma outra pessoa ali que a gente se vê, né, de certa forma. E o meu irmão, ele sempre lidou com a arte, assim, sabe? Ele sempre cuidou muito de mim quando criança. E aí eu lembro, tipo assim, como eu tava falando, nos dias de domingo, quando minha família ia pra igreja, e ele ficava, às vezes, cuidando de mim, né? E às vezes eu tava lá dormindo e de repente um som altíssimo na sala. Aí eu levanto, ele tá tipo... Ele tinha aquelas toquinhas que eu acho que o pessoal usava pra break. Então, sabe, tentando ali fazer os movimentos. Eu lembro até hoje do movimento que ele tentou me ensinar a fazer um macaquinho no travesseiro. Legal. E, cara, muito legal. Pra mim ele é uma inspiração. Ele começou a fazer alguns cursos de cabeleireiro. E aí ele foi crescendo. Então hoje ele tem um espaço dele, a barbearia dele no centro. Então, cara, é gratificante, ele tá conquistando as coisinhas dele. E de certa forma ele é uma inspiração pra mim, sabe? Continua sendo, né? Continua sendo uma inspiração. Então a gente, apesar de briga, irmão, é aquilo, né? É soco, porrada e bomba, mas se ama, você sabe, tá junto. E é isso. Feliz. E para finalizar, eu queria, né, perguntei sobre a cidade para vocês. E vocês, assim, onde vocês esperam estar daqui a um tempo? Quando a gente fizer a parte 2 desse trabalho. Ai, meu Deus. E aí? Porque por muito tempo, eu pergunto isso, por muito tempo pra gente que é negro, foi negado sonhar. Sim. Né? Desde que a gente não tenha o dinheiro, se a gente não ter a roupa e a postura, a gente não vai chegar em nenhum lugar nenhum. Né? Eu sofri isso na pele. Então hoje agora, conquistando acho que tudo que eu tenho por direito, depois de estudar, estou trabalhando, estou conseguindo, sabe, crescer dentro da minha profissão. Fazer um projeto como esse também é um sonho que eu estou realizando agora. Né? Daqui a uns 10 anos vocês vão chegar na minha idade. Eu queria saber o que vocês esperam estar fazendo. Eu torço muito por vocês. Bom, eu sempre
trabalhei muito com a arte, né? Desde pequena eu tenho uma veia muito artística por conta da minha família, né? O meu irmão, ele sempre dançou hip hop. Minha mãe sempre fez aula de canto. Sabe? A minha mãe e o meu irmão, eles sempre estiveram nessa meio cultural, né? E, tipo assim, foi tipo uma referência pra mim, a minha mãe e o meu irmão. Estando na arte e eu já tendo essa veia artística e crescendo e continuando com isso, sabe? E pra mim foi muito especial, né? Porque eu acho que, como você falou, daqui 10 anos, eu espero estar seguindo com a minha arte. Espero seguir e ter cada vez mais visibilidade e, sabe? E conseguir espalhar essa individualidade minha, sabe? Esse como é que chama? Tempero, né? O meu tempero. Sua marca. Essa minha... Sua forma de ver o mundo, Isso, né, cara? Sua arte. Que Sim. legal. E você? Nossa, só olho pra ele com admiração, cara. Eu falo pra ele que o Michael é uma das pessoas que eu mais admiro, assim. O Michael é Mariana, assim. Nossa, acompanhei eles na infância. Eu espero que daqui a alguns anos eu esteja formada em psicologia, porque eu quero ajudar as outras pessoas com que eu passei. Eu tive depressão e pretendo, assim, cantar. Eu gosto de cantar, mas eu canto na igreja, mas eu sou muito tímida para mostrar ainda a minha voz para as outras pessoas, né? Mas eu pretendo, assim, tentar tocar o coração das pessoas com a minha voz. Olha, Michael, você já é uma referência aqui, né? Fico feliz porque quando entrei no Nelly, a gente estava comentando de possibilidades, né? Que ele falou de outros serviços, outros empregos, e a questão de ser artista, né? E o primeiro nome que veio foi o seu, né? Dos professores, do Fábio. Então é muito interessante. Então, só para saber, você já é uma referência. Obrigado. Não chora não, Michael. Ai, cara. É pra isso que a gente tá aqui hoje, É? pra gente sair tocado também, viu? Que é isso. Eu acho que assim, por mais que a gente cresça aos pouquinhos, eu ainda não consigo me ver quanto uma referência. E, tipo assim, acreditar em mim mesmo. Que eu sou capaz de levar cada vez mais, sabe? Por outras coisas também. Mas, que bom. Essa é só uma página e obrigado por deixar participar, viu? Dá um abraço nele, pelo amor de Deus. Eu vou. Vem cá, lindão. Dá um abraço, vem cá. Obrigado, viu? Obrigadão, viu, gente? Ó. Tem vergonha. Tem que ter não. Deixa. É isso? Vamos dar um olho aí e a gente fala assim, ó.